Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma. E hoje uma continuidade do último tema que a gente estava fazendo, que era sobre o êxtase. Então, lembrando, para a gente poder retomar, êxtase é uma espécie de deslocamento que acontece assim como o sonambulismo, só que acontece num nível mais profundo, vamos dizer assim. É um estado de chegar num nível, por a gente alcançar algumas localidades, vamos dizer assim, da espiritualidade mais elaboradas, mais evoluídas, uma sensação de prazer, uma sensação de alegria, de contentamento, e que muitas vezes faz com que a gente não queira nem voltar, a gente quer ficar por lá mesmo, né? Mas como está fora do nosso nível de desenvolvimento, né? Porque nós não estamos nesse nível, a gente visita esses estados, mas tem que voltar novamente. Então, o Livro dos Espíritos, nessa parte êxtase, está detalhando esse estado através de algumas perguntas. Nós paramos na pergunta número 442, vamos então para a pergunta 443, que diz assim: pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? Ou seja, já que ele está numa capacidade de conceber, enxergar muito mais dilatada do que o próprio momento sonambúlico, onde o ser, através do seu próprio perispírito, consegue ter uma dilatação do que ele consegue perceber, do que nós conseguimos perceber, por exemplo, enquanto estamos em vigília, né? Lembrando, a gente falou que enquanto estamos aqui encarnados em vigília, a nossa capacidade de percepção do mundo à nossa volta são os nossos 5 sentidos. É através disso que a gente consegue ter contato com o mundo externo, visão, olfato, tato. Quando o ser entra num processo sonambúlico, existe um deslocamento, e aí o perispírito, o espírito deslocado do corpo físico, amplia as suas capacidades de percepção do mundo externo, já que ele não tem mais limitações do corpo físico, mas aquelas que são capazes e percebíveis pelo perispírito. Num estado de êxtase, por ser um estado mais avançado, ainda mais evoluído, alcançando níveis mais superiores da própria espiritualidade, esse ser então consegue, nesse estado, enxergar muito mais mesmo do que ele consegue perceber no nível sonambúlico, quando ele está no seu processo normal. A pergunta diz assim: será que tudo que o estático vê é real, ou ele está impressionado pelo que ele está vendo e pode estar concebendo coisas que na realidade não existem, né? Pelo seu estado de euforia? E a resposta diz assim: o que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou, então, pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. A gente consegue, através disso, entender as várias concepções que a gente tem das várias filosofias, das várias religiões, do princípio da espiritualidade. A gente consegue entender, então, por que a separação eventual de céu, inferno e purgatório, né? Se a gente conseguir entender que o céu é essa possibilidade de convívio, de ter visitado, de ter conhecido o céu como um paraíso, como alguma coisa de muito mais bem-aventurança, é um processo muito mais no sentido de ter captado sensações de um mundo muito mais melhor, avançado, muito mais com um progresso muito maior, e por causa disso considerar que esse é o céu, né? Quando em contato com mundos não tão avançados, encarar e fazer essa subdivisão. Então, os conceitos que as várias religiões têm sobre aspectos da espiritualidade e como é que se apresenta a espiritualidade ajudam a gente a entender
que o extático, aquele que está nesse estado, como é um estado natural e que todos nós passamos, a depender da sua cultura, da sua filosofia, da sua maneira como enxerga a espiritualidade, pode então ter a concepção ou enxergar que ali existe a perfeição, que ali é a perfeição, está no céu, que viu Deus, quando na realidade é a maneira como o espírito consegue traduzir aquela sensação pela qual ele passou. Então não é que ele não, na visão dele ele viu Deus, ele conversou com Deus, só que como não é possível que um ser consiga atingir esse nível de evolução para falar diretamente com Deus, ele falou com alguém que era muito mais, que para ele se representava como Deus, dado o seu estado, a sua maneira como se apresentava, ou como a sua energia era irradiada, e traz essa concepção e passa a entender então como tendo, por exemplo, falado com Deus. Pergunta número 444. Que confiança pode se depositar nas revelações dos estáticos? Ou seja, quanto a gente deve confiar nas pessoas que dizem ter atingido esse estado, ou que têm atingido esse estado? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias e se torna joguete dos espíritos mistificadores, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Ou seja, o próprio processo de fascinação, e tem um capítulo especial que a gente trabalha, a fascinação é um dos aspectos ou um dos tipos da obsessão. A fascinação é um estado que o espírito entrega ao outro, que está tão admirado com as capacidades de um determinado ser, que fica fascinado, que fica, de uma certa maneira, imbuído de atender a que aquele ser está dizendo sem fazer muito questionamento, porque considera como ele sendo um ser superior ou melhor. É o mesmo tipo de fascinação, dados os graus, que a gente tem entre pessoas mesmo, pessoas encarnadas, convivendo com a gente, né? O estado de fascinação é um estado que a pessoa começa a deixar de fazer senso crítico e passa a confiar simplesmente nesta outra pessoa, sendo ela encarnada ou desencarnada. No caso do desencarnado, isso agrava ainda mais, porque já que não está presente, já tem uma certa ideação, uma certa maneira de idealizar aquele ser, por ser um ser desencarnado, colocando na figura de um santo, na figura de alguém em especial. Nessas oportunidades, então, é que o texto diz que esse ser pode então ser enganado, ele pode ser ludibriado no sentido de crer em algumas coisas que são mentiras ou que não são apropriadas ou que não são boas, e por causa disso se deixar iludir por certas condições e se tornar joguete na mão de espíritos que, na aparência de serem seres superiores, por terem certas capacidades adicionais, podem subjugar aqueles que são menos avisados, aqueles que são menos críticos em relação ao que está participando. Pergunta número 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação da vida futura? E a resposta? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério, que a sua razão inutilmente procure devassar. Essa capacidade de ter acesso a esses mundos que bem mais aventurados do que aqueles do que a gente convive aqui, dá para se ter uma ideia de como será a progressão se a gente imagina e se a gente entende que nós estamos num processo evolutivo, estamos melhorando. Se esses mundos são mais avançados, no senso lógico, indicam que em algum momento chegaremos nesses mundos, chegaremos nessas posições. Então dá uma indicação para a gente de como isso deve se progredir. O que, por uma indicação, serve para a gente como estímulo, no sentido de que se a gente continuar se aprimorando, se a gente continuar se dedicando e tentando fazer o melhor, evoluindo, passaremos a ter a nossa disponibilidade, ou mais assim, estaremos preparados para a convivência num mundo mais avançado, mais longe dos problemas que convivemos hoje, dado o nosso grau de adiantamento. Então, nesse ponto de vista, sim. Né? Pergunta número 446. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? E a resposta?
aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Ou seja, se de fato tocou nesse aspecto, se conseguiu atingir esse estado, não é possível explicar através do materialismo esse estado, como se fosse simplesmente um estado. Um materialista tentaria a entender esses estados como sendo um estado simplesmente químico do cérebro. Não conseguiria enxergar essa diferenciação entre espírito e matéria, né? A concepção dessa possibilidade do deslocamento da matéria para manifestação no meio não físico não cabe ao materialismo, já que o materialismo entende que a vida está toda encerrada na matéria enquanto encarnados e uma vez findada a vida, morreu, acabou. Não tem pós-vida. O que existe é a vida, pós-vida é a morte. Morreu, morreu, né? Se o ser participando desses estados ou percebendo esses estados, fica bastante difícil ele crer nessa ideia da finalização da vida e que tudo acaba, já que ele já visitou, já teve consciência, já teve algum tipo de contato com outros meios não corpóreos. Como explicar através do materialismo meios não corpóreos onde a consciência continua a se manifestar e muito mais ainda, mais dilatada, né? E também fica mais difícil você não conceber a existência de Deus, já que vai faltar de alguma maneira essa estrutura, no mínimo lógica, para entender que toda essa situação acontece debaixo de certas leis naturais ou divinas que são mantidas e que foram criadas em algum momento por algum ser diferente de nós, algum ser muito mais, muito maior, muito mais evoluído. Aí a concepção de Deus, então. Bom, a gente passa então para mais um outro tema dentro desse mesmo capítulo, que é dupla vista. E um esclarecimento prévio aqui. A dupla vista aqui é entendida como sendo a mediunidade de evidência. Então, como a gente já comentou algumas vezes, no tempo em que Allan Kardec estava fazendo o levantamento, fazendo as suas pesquisas e acumulando as mensagens para, a partir de lá, estabelecer uma doutrina, uma filosofia, certos termos que são utilizados hoje não estavam bem claros ainda, estavam ainda se delineando, estava muito se buscando em cima dos fenômenos, das características, certas conceituações que fossem possíveis de obter. Então, isso porque vocês vão perceber que através das perguntas tem uma certa questão aqui que a gente só consegue compreender quando a gente consegue entender um fenômeno de mediunidade. Assim como a gente várias vezes durante o sonambulismo falou dos aspectos de deslocamento e de sono, quando está falando de sono, de deslocamento do espírito da matéria para manifestação extracorpórea e que invocava de uma certa maneira ser colocado em transe sonambúlico, por exemplo, por aspectos por energia magnética, passos magnéticos, a gente vai ver agora na dupla vista também essas questões aparecerem novamente. Então, pergunta número 447 diz assim: o fenômeno que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sono e o sonambulismo? E a resposta: tudo é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. O que ele está querendo dizer aqui? Da capacidade de ter uma segunda visão. Se é uma segunda visão é porque você tem a primeira. A primeira está mantida na matéria. Então, a primeira vista é essa que nós conseguimos enxergar através dos meios físicos. A segunda visão é aquela que a alma tem, ou seja, que o espírito tem. E pode enxergar essa segunda visão mesmo em tempo de estar acordado, mesmo em tempo de estar em vigília. O que a gente está dizendo aqui são os casos de mediunidade de evidência, onde a pessoa consegue determinar, além do que é visão periférica aqui, do que está acontecendo, a visão local de tudo aquilo que está aqui, consegue enxergar dos vários tipos de evidência, como a gente já conceituou. Visão local, ou seja, outras entidades não materiais que estejam aqui presentes. Visão à distância, de conseguir enxergar através de um canal uma determinada situação que está ocorrendo nesse momento, mas em outra localidade. E visão no tempo, enxergando situações passadas ou projeções da vida presente.
E aí a pergunta 448. É permanente a segunda vista? Ou seja, uma vez que teve a segunda vista, fica para sempre? E a resposta? A faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar aos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Já falou várias vezes, a manifestação num corpo grosseiro, ou seja, num corpo material, dá para a gente uma certa capacidade, uma certa limitação das frequências de cores que a gente consegue ver. A gente tem uma certa frequência de vibrações que chegam até os nossos olhos e que conseguem ser traduzidos em sinais elétricos e compilados pelo cérebro. Isso dá para a gente uma ideia. Da percepção que acontece para o espírito, ela não está limitada nesses órgãos físicos. Então, a ampliação dessa capacidade de visão que se dá através do espírito é de enxergar num contexto muito maior, já que não existem limitações muito claras a respeito daquilo que se enxerga. Daí também, muitas vezes, poder se enxergar de uma maneira, por enxergar de uma maneira mais completa, o que se enxerga tem cheiro, o que se enxerga tem cor, o que se enxerga tem temperatura, porque não é um sinal único que está chegando, são vários sinais que estão sendo chegados, que estão sendo absorvidos. Uma comparação bastante limitada, a gente poderia dizer de aspectos de, por exemplo, transes alucinógenos são causados, por exemplo, com o LSD, onde as pessoas que se utilizam dessa droga dizem que as cores têm cheiro e gosto, porque amplia de tal maneira essa capacidade da percepção que os sinais se misturam. Para o espírito isso é natural, sem nenhuma indicação, sem nenhuma imposição, sem necessidade de nenhum aditivo para se alcançar esse estado. Dali então que dessa riqueza então da percepção no meio espiritual. E que, é lógico, em mundos mais avançados, isso é cada vez mais comum, da mesma maneira como é, por exemplo, a comunicação telepática, que a gente também já disse, que é uma característica, uma capacidade do espírito, que ainda não possuímos por não termos ainda desenvolvido esse estado, mas que será, num futuro, não se sabe quando, mas que será um fato normal, porque é uma das capacidades do espírito conseguir alcançar. Pergunta 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? A mais das vezes é espontânea, porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de Buenadicha. A gente falou de ledoras de Buenadicha, são leitoras de sorte, né? Algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem dupla vista e que chamas visão. Para a gente, isso é mediunidade, ou seja, essa capacidade de conseguir alcançar e enxergar aquilo que não é material. Os médiuns que trabalham, por exemplo, e que possuem vidência, que trabalham, por exemplo, em diagnose de doenças, podem, através dessa segunda visão ou da visão espiritual, perceber, por exemplo, tonalidades nos chakras, na aura da pessoa, de maneira que podem, através dessas tonalidades, em comparação com certas tonalidades, vamos dizer assim, que seriam mais equilibradas, conseguir perceber que certos órgãos ou certas regiões do corpo físico estão doentes e que merecem, que precisam de tratamento. Essa é uma capacidade que a gente está dizendo da segunda vista, colocada a serviço da medicina espiritual, mas ainda assim da medicina. Ou seja, conseguir alcançar através de uma visão espiritual aquilo que não é materialmente perceptível, mas que representa alguma coisa que se mostra na espiritualidade, né?
Pergunta número 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Resposta: sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. A gente comenta em alguns momentos, quando a gente fala das diferenças, por exemplo, de mediunidades de prova e mediunidade natural, e que a gente diz que alguns aspectos, algumas percepções que nos são dadas por mediunidade de prova são atribuídas durante uma existência para que a gente exerça um certo papel, para que a gente cumpra uma certa finalidade. Então a gente pode receber uma dessas percepções em característica de empréstimo, para que durante o exercício de uma determinada tempo da nossa vida, nós possamos, exercendo a mediunidade, exercendo aquela característica, ajudar as pessoas que estão ao nosso entorno. Assim acontece com várias pessoas que se colocam nessa disposição. Mas também é possível, através do exercício, que a gente desenvolva essas mesmas capacidades, já que são capacidades do espírito, são capacidades que nós podemos ter. E eu lembro de um documentário feito há algum tempo atrás, de uma escola indiana que treinava as crianças para os aspectos de visão, de vidência. Então, através de um processo de desenvolvimento da vidência nas crianças e para todas as crianças, não só para aquelas crianças que tinham mediunidade de prova. Então, significa que é possível, sim, através do adestramento, do treinamento, da capacitação, a gente desenvolver certas capacidades, sejam elas qualquer uma dessas capacidades do espírito, seja aspectos de vidência, seja aspectos de focalização, de telepatia, certas características, porque na realidade são características do espírito, que um dia, à medida que formos evoluindo, todos teremos. Quanto mais a gente se dedica nesses aspectos, mais é capaz que a gente desenvolva essas características também, né? Então você pode, através de um desenvolvimento de meditação, por exemplo, desenvolver o foco e eventualmente começar a desenvolver certas capacidades de perceber as coisas um pouco mais dilatadamente do que aquelas que você consegue enxergar sem que um desenvolvimento tenha sido proposto, né? E que começa a ficar cada vez mais claro que essas características, né? A gente tem, também se a gente voltar um pouco no tempo da Guerra Fria, são famosos os documentários de que os russos faziam para desenvolver, treinando pessoas ou médiums para conseguir utilizar essas capacidades parafísicas, ou seja, paranormais, chamadas de paranormais, porque para a gente também não tem muito sentido, porque paranormal significa para além da normalidade, e não são características anormais, são características normais desde que nós tenhamos esse desenvolvimento, ou que nós tenhamos evoluído espiritualmente a ponto que nós possamos trazer essas capacidades. Então eram utilizados médiuns, nesse caso médiuns de prova, para desenvolvimento de certos aspectos em laboratório, para eventualmente conseguir utilizar essas capacidades como armas num processo de guerra com o Ocidente. Isso está cheio de... é só procurar que vocês vão achar várias coisas na internet a respeito desses aspectos. Mas o importante disso é que a gente entenda que são capacidades que são passíveis de serem desenvolvidas. Quando a gente pega alguns médiuns em especial, por exemplo, Allan Kardec, né? Quando começa o seu processo de preparação e codificação da doutrina, ele não era um médium de prova. Por mais que pareça estranho para a gente, ele utilizava de outros médios para poder coletar as informações, mas ele precisava de muita objetividade para poder fazer a compilação dos dados que ele recebia e usar um raciocínio criterioso e científico para fazer a compilação desses dados e ser crítico o suficiente para que a doutrina pudesse ter um corpo lógico, um corpo que o estruturasse. E assim foi. Com o trabalho sendo desenvolvido, Allan Kardec vai desenvolvendo também a sua mediunidade e começa aspectos de comunicação com a espiritualidade que acabam facilitando e favorecendo o seu trabalho na continuidade. O que significa que sim, é possível de a gente desenvolver, a gente pode desenvolver certas características, dado que a gente se dedique a estudá-las com critério, com frequência e que a gente aprenda o desenvolvimento dessas capacidades. São capacidades, assim como são capacidades aprender a ler, aprender a tocar um instrumento,
aprender a fazer coisas que, eventualmente, pintar, que parecem coisas que são para alguns tão difíceis e para alguns mais fáceis, porque talvez essas características já são mais fáceis, já tenham um aprendizado ou nessa ou em existências anteriores, e que a gente fica, nossa, como é que você consegue fazer isso? Fala assim, consegue porque treinou bastante, né? É engraçado você pegar, às vezes, crianças ou jovens que desenham muito bem e você vai descobrir que o principal brinquedo dessas pessoas enquanto eram pequenas era desenhar. Significa que já vinham trabalhando muito tempo naquela capacidade, naquela característica, para poder chegar ao ponto de agora estar desenhando com facilidade. Só tinham o gostar de fazer, mas exigiu muito exercício, muita prova, muita dedicação para poder desenvolver aquela capacidade. Assim também é com cada um de nós. Item A, da pergunta 450, esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física, ou seja, depende em alguma maneira a dupla visão de organização física? E a resposta, incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. E se a gente lembra que a mediunidade, em especial, é um atributo do espírito antes da reencarnação, a gente lembra também que a construção do nosso corpo físico ela é orientada pelo molde perispiritual, ou seja, o perispírito é que molda a construção do nosso corpo físico. Características físicas que nós temos refletem, na realidade, as nossas características espirituais, já que o molde é o nosso espírito. Então, se temos certas capacidades como espíritos, é normal que o nosso corpo físico apresente algumas diferenças que estão muito mais adaptadas ao exercício daquela capacidade em especial. Então, sim, alguns meios físicos facilitam, mas não porque teve sorte de ter certa característica física, mas porque o espírito que formula e que programou, que formatou aquele corpo que estava em construção, o fez de maneira que ele pudesse utilizar melhor as suas capacidades, as suas características, né? Pergunta 451. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Resposta: por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. Primeiro, uma questão de afinidade, né? Como espíritos, convivemos e temos contato, vivemos com pessoas com as quais nós temos uma certa familiaridade, uma certa similaridade. Então é normal que famílias aconteçam com pessoas que são próximas de alguma maneira, pelo menos tiveram um convívio, porque tem um relacionamento e tem débitos e maneiras de se desenvolver. Segundo, que como a gente disse, que certas capacidades são passíveis de desenvolvimento, convivendo com pessoas que já utilizam certas características, a gente é normalmente orientado a já ter um olhar diferente a respeito daqueles aspectos e, por causa disso, também uma facilidade no processo de desenvolvimento. Somos levados a um treinamento muito mais naturalmente no processo do âmbito familiar, o que causa para a gente, então, uma certa facilidade de perceber certas coisas que não são para a gente muito difíceis de serem entendidas. Por exemplo, uma criança que nasceu e conviveu com uma mãe ou uma avó que fosse vidente, por exemplo, que trabalhasse, que tivesse a capacidade de vidência, não vai se espantar se, por exemplo, enxergar um vulto ou enxergar alguma coisa extracorpórea. Já alguém que nunca teve convivência com nada em família, se vê um vulto, uma sombra passar, vai morrer de medo, vai se distanciar do efeito. E mesmo que tenha a capacidade de desenvolvimento de uma mediunidade de prova, vai fugir como o diabo foge da cruz daquele fenômeno, por medo de enfrentar aquele fenômeno, por conta de não ter uma conceituação sobre aquilo. Porque como é que aquilo acontece? Ou aquilo é possível ou não é possível? Né? De maneira que fosse natural e mais claramente perceptível esses tipos de situação. Daí que, então, a informação é sempre muito importante. Ela sempre ajuda, independente de qualquer coisa. Saber o que é uma coisa e o que é outra já ajuda bastante para que a gente não seja vítima de nós mesmos, né? Do nosso próprio preconceito, da nossa própria maneira de enxergar essas coisas. Pergunta 452.
É exato que certas circunstâncias desenvolvam a segunda vista? Resposta: a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo às vezes vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, da superexcitação do moral, provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. E lembrando daqui, eu lembrei de uns aspectos que eu já comentei, acho que não enquanto a gente estudando o Livro dos Espíritos, mas em outras oportunidades, que é o processo do desenvolvimento mediúnico. Algumas seitas caminham por um processo de desenvolvimento mediúnico que aceleram bastante o processo do desenvolvimento. E muitas vezes o processo de acelerar o desenvolvimento se faz de maneira muito emocional. Então, por exemplo, o indivíduo pode ser colocado dentro de uma sala, por exemplo, escura, durante um dia inteiro, uma noite inteira, mas uma semana inteira, com um certo ritual, com uma certa característica, com uma certa preparação, com aspectos de comida, de alimentação no geral, de roupa, vestuário, e favorecendo um aspecto emocional muito forte. Esse aspecto emocional muito forte acaba causando no ser um estado emocional que libera uma percepção. Da mesma maneira, quando a gente, por exemplo, isso também é notório, né? Isso é fácil e todo mundo já passou por isso. Quando você entra num ambiente que está completamente escuro e que você não enxerga nada, parece que os nossos ouvidos ampliam, parece que o nosso tato fica à flor da pele. Todas as outras características, tirada a capacidade da visão, todas as outras nossas características parece que ascendem, né? Esse estado de se ter colocado num ambiente que é um ambiente que nos obriga, assim, pelo medo do que pode acontecer, nos obriga a aumentar os nossos canais de percepção, faz com que a nossa capacidade, a nossa percepção com a espiritualidade também se amplie. É o nosso perispírito que começa a se manifestar além da matéria, porque a matéria continua sendo a mesma, né? O nosso tato, o nosso olfato continua sendo o mesmo, a nossa visão física continua sendo a mesma, mas a nossa capacidade se amplia porque começa a agir ali também as nossas capacidades espirituais. Esse exercício, esse estado emocional alterado nos coloca numa capacidade de percepção maior. Se isso é feito de uma maneira ritualística, programada e frequente, faz com que o ser vá desenvolvendo certas características, né? A gente tem uma certa limitação bastante útil nessas capacidades de percepção, porque a gente, de uma certa maneira, tem que conviver aqui no meio físico, a gente tem que ter o dia a dia resolvendo as coisas. Lógico que o bom senso seria o equilíbrio dessas coisas, a gente ter essas duas situações, essas duas percepções sempre ativas, né? Mas a nossa vida, principalmente nas grandes sociedades, convivendo com muita gente, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, nos leva a estar muito focado no meio material e a gente esquece essas capacidades, essas percepções. Quando a gente começa a focar nessas percepções, a gente então pode ampliá-las. Então é natural que a gente possa se desenvolver, né? Daqui explica então por que essas situações. Porque situações de um estresse emocional muito grande podem provocar a abertura de um processo de dupla vista, assim como outras capacidades, como outras percepções também. Não é raro de perceber pessoas que passaram por exemplo, por EQM, por eventos de quase morte, e que retornam do evento quase morte, depois de ressuscitados, né, de retomar a sua vida, com capacidades ampliadas, com percepções. Além de mudar a filosofia de vida, a maneira de ser, voltam muitas vezes com certos dons, com certas capacidades. Na realidade, o que acontece ali é que existe como se fosse a quebra de um filtro, a quebra de uma alimentação e um foco mais definido para essas percepções. Então aí o ser começa a perceber muito mais. Então explica esse estado comentado, porque que diante de algumas situações bastante estressantes, sejam emocionais, sejam mentais,
o ser pode desenvolver certas capacidades, certas percepções de extracorpóreas, vamos dizer assim, né? Continuando, pergunta número 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? A resposta: nem sempre. Consideram isso como coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que passa contigo, todos verificariam como eles. Como a gente disse, isso também está dentro da conceituação do que a gente chama de mediunidade natural. Para o médium, a mediunidade que nos é natural, ou seja, aquela que nós adquirimos através da evolução das várias vidas que tivemos, para a gente não tem nenhum problema. Quando você pega alguém que tem certas capacidades e que essas capacidades não já vieram com a pessoa desse jeito, se desenvolveram, nasceu com elas, a pessoa até estranha, fala: por que você não consegue perceber? Fala assim: isso é natural, fala, eu não forço, eu não foco, eu não faço nada, simplesmente percebo, simplesmente eu vejo. Porque faz parte do desenvolvimento da pessoa ter aquela capacidade. Do mesmo jeito que quando você fala para alguém que anda de bicicleta, fala assim: olha, eu nunca consegui andar de bicicleta. Fala, puxa, mas a coisa mais simples do mundo, a coisa mais fácil, eu ando desde os 3 anos de idade. Mas como é que você faz? Eu não sei, eu monto na bicicleta e vou. São capacidades adquiridas, são treinos que foram feitos previamente e para o qual a gente já executa. Outro exemplo, motorista de carro. Pega alguém que está ainda aprendendo e alguém que já dirige há muitos anos. Aquele que já dirige há muitos anos, dirige, fala, conversa, ainda só come alguma coisa, as mulheres ainda se maqueiam no trânsito e está indo e vai embora. E se bobear, esquece até que foi de carro, é capaz de largar o carro lá e voltar de ônibus para casa. Porque ficou de tal maneira, tão natural, que já não percebem os movimentos que são feitos para poder executar aquela ação, né? Já aquele que está aprendendo a dirigir não sabe se olha para o volante, se olha para o pedal, se olha para frente, se olha para o câmbio, o que ele faz no momento para poder fazer. Ele tem que dividir muitas tarefas ao mesmo tempo que parecem impossíveis. Você fala: não, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Quando na realidade, depois de assimilada essa funcionalidade, você consegue fazer aquilo facinho, né? São as mesmas questões, as mesmas características. Lógico, nós vamos aprendendo, nos habilitando em certas potencialidades que começam a ficar cada dia mais simples para a gente. Bom, vou ficar por aqui. Tem mais uma questão e depois a gente entra no resumo sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Mas, como tem bastante papo para frente ainda e o nosso tempo está limitando, vamos parar por aqui. A gente retorna então na próxima sessão. Até lá!